Boa noite para todo mundo, pessoal. Hoje, dia 5 de setembro de 2023, e de novo estou diretamente de João Pessoa, fazendo vídeo para vocês, por isso eu dei uma boa adaptada no vídeo para dar tudo certo, mas ficar sem informação pode ter certeza que vocês não vão ficar, ok? Mas vamos lá, minha gente. Vamos começar então aqui, como vocês podem ver, pelas bolsas da Ásia, elas fecham no negativo. Ontem à noite nós tivemos dados de PMI, eu até comentei com vocês por escrito no vídeo de ontem, né? Na descrição do vídeo. E os dados de PMI da China, eles vieram bem abaixo do que o mercado esperava, principalmente o PMI de serviços. Ele veio bem abaixo do que o mercado esperava e algo muito próximo de 50, tá? Então, assim, ainda o PMI de serviços da China ainda está acima de 50, porém, ele decepcionou o mercado, fazendo com que, de novo, toda a preocupação, os receios de que realmente a China não está entregando todo o crescimento econômico que o mercado esperava dela esse ano e tal, e etc., acabou derrubando as bolsas, então, lá, e as bolsas fecharam no negativo por causa dessas preocupações com a China, ok? Quando a gente vem aqui, minha gente, olha commodities, o minério de ferro, apesar do PMI da China fraco, ele tá estável, tá? Ele oscilou um pouquinho para cima, para baixo, mas ele tá dentro da estabilidade. Inclusive, existem vários especialistas que eu acompanho, nesses podcasts que os gestores de fundo participam e tal, que eles têm, de um modo geral, a percepção das pessoas é de que o minério está caro. Porque, dado toda a preocupação com a economia chinesa, desaceleração, né, os estímulos fracos que o governo chinês tem feito, a demanda por minério, teoricamente, deveria cair, portanto, a cotação do minério de ferro deveria sentir e cair. Porém, não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo aí que ou o minério sobe ou ele não cai. Ele fica dentro de uma estabilidade. Ok? Que foi o que aconteceu com o minério de ferro de ontem para hoje. Agora, quando a gente olha petróleo, minha gente, o petróleo deu um salto, principalmente no dia de hoje, mas vale lembrar que nos últimos 2 meses ele já chegou a subir 20%. É muita coisa. Mas hoje, em específico, tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia, aí elas confirmaram, eu vinha comentando isso aqui com vocês, elas confirmaram aí que elas vão estender até dezembro o corte voluntário de produção de barris por dia. Lembra que a Arábia Saudita tinha iniciado esse plano, se eu não me engano, ele iria até julho ou agosto, aí ela estendeu até setembro, aí a Rússia entrou junto e limitou também as exportações, e agora elas estenderam esse corte voluntário de setembro para dezembro. Isso fez com que o preço do petróleo explodisse, tá? E existe uma preocupação dos investidores em relação a uma possível escassez. Por quê? Porque agora lá na Europa começa o inverno. Não agora, né? Mas já, assim, vai começar o inverno por lá. E o inverno demanda o quê? Aquecimento das casas, principalmente. E isso demanda petróleo. Né? Então, assim, o consumo de energia, geralmente em países de inverno mais severo, o consumo de energia aumenta muito no inverno, por causa do aquecimento e tal, e isso sobe o preço já da energia propriamente dito. E considerando que os maiores produtores de petróleo estão dispostos a manter uma produção mais baixa até que o inverno chegue, que é até dezembro, fez com que os preços do petróleo reagissem aí e ficassem bastante positivos. Inclusive, isso reflete muito positivamente na Petrobras no dia de hoje, que a gente vai falar já já, ok? Bom, saindo então das commodities, a gente vai aqui para a Europa. Na Europa, minha gente, a gente tem um cenário também negativo. Por quê? Por lá também saíram PMIs e eles decepcionaram. Inclusive, existem PMIs, saíram vários PMIs na França, na Espanha, na Alemanha, etc. E todos vieram muito fracos, abaixo de 50, os PMIs de serviço. Abaixo de 50, a maioria 46, 44 e etc. Existem dados, minha gente, que eles são os piores dos últimos 33 meses. Então, de novo, nós estamos assistindo a Europa viver um desaquecimento da sua atividade muito grande, não só da indústria como de serviços, porque serviços começou a dar uma arrefecida no último PMI, eu comentei com vocês aqui no resumão. E agora ele corrobora aí que realmente serviços está bem desaquecido na Europa. E a inflação não cai. Então, a Europa está vivendo um cenário de a economia está desacelerando e a inflação estagnou alta. Isso traz bastante preocupação lá para os europeus, né, para as bolsas europeias que acabaram fechando no negativo, como vocês podem ver. Tá? Além disso, também tem a negatividade das bolsas dos Estados Unidos que corroboram aí para manter as bolsas da Europa. As bolsas da Europa ensaiaram até uma alta hoje, mas com a negatividade dos Estados Unidos aí que elas fecharam vermelhinhas de vez. Quando a gente vai para os Estados Unidos, então aqui a gente pode ver as bolsas dos Estados Unidos e a gente também já vê a do Brasil. Bom, bolsas americanas fecham no negativo. Destaque aqui, minha gente, dei uma olhadinha no Russell 2000, que é uma bolsa de small caps. E ela fecha bem negativa, principalmente por causa dos treasures dos Estados Unidos, que subiram um monte hoje, né? Os juros futuros dos Estados Unidos subiram muito hoje. Por quê? Vamos lá. Primeiro,
Se você tem uma alta das commodities, isso é completamente inflacionário, tá? E se é inflacionário, o mercado já começa a colocar em xeque um possível corte de juros ou a queda de juros, ou pelo menos que não haja novas altas de juros nos Estados Unidos. Isso é colocado em xeque. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, minha gente, o preço do petróleo, a alta do preço do petróleo, ela já vai direto para a bomba. Então a população americana sente muito mais rápido do que, por exemplo, aqui no Brasil, que o governo ainda consegue dar um jeitinho brasileiro lá dentro da Petrobras. Tá? Então, assim, a alta do petróleo, como foi o caso, como tem sido o caso, na verdade, dos últimos 2 meses, impacta diretamente na inflação americana. Ok? Bom, e isso faz com que o mercado comece a temer que os juros tenham que permanecer altos por mais tempo. E aí a ponta longa dos juros precifica isso. Além disso, também, os dados fracos de PMI da China, mas os dados fracos de PMI da Europa, a situação da Europa propriamente dita, né, minha gente? Que é uma situação de atividade fraca e inflação estagnada. Faz com que o mercado comece a temer uma recessão global. E o temor por uma recessão global, ele acarreta no quê? Na ponta longa dos juros subindo. Mais um motivo para os treasuries terem subido hoje. E quando os juros futuros dos Estados Unidos sobem, o que acontece com as bolsas? As bolsas caem. E aí vocês olham, por exemplo, o Russell 2000 foi o que mais sentiu, porque é uma bolsa de small caps. Small caps são as empresas que mais sentem no ciclo de alta de juros, tá? E por isso nós temos um cenário extremamente negativo nos Estados Unidos. Vale lembrar que a Loretta Mester, que ela é a presidente do Fed de Cleveland, lá nos Estados Unidos, hoje em sua fala, ela deixa a porta aberta para mais altas de juros se forem necessárias, a fim de conseguir levar a inflação à meta de 2%. Isso foi a cereja do bolo aí para os mercados azedarem de vez. Então faz com que as bolsas dos Estados Unidos fechem negativas no dia de hoje, ok? Bom, quando a gente olha para o Brasil, que é também nesse quadradinho, né, o Brasil fecha no negativo aí, precificando, obviamente, as preocupações externas, preocupações com fraqueza da China, nosso maior parceiro comercial, preocupação com inflação proveniente do petróleo. Assim, a Petrobras surfou bem a onda hoje do aumento do petróleo, mas isso é completamente inflacionário, tá? E se é inflacionário, o mercado que antes queria acreditar em corte de juros mais agressivos aqui no Brasil, de 0,75, enfim, não mais 0,5, já começa a tirar isso de cena. Tá? E os juros também, os juros daqui do Brasil, eles seguem a movimentação dos treasuries dos Estados Unidos, eles ficam no positivo e isso acarreta negatividade para a nossa bolsa. Ok? Então, nossa bolsa, ela segue a movimentação internacional no dia de hoje e aqui no Brasil também, por falta de boas notícias, a nossa bolsa não engata uma alta. Ela até ameaçou ao longo do dia engatar uma alta, mas ela não conseguiu, tá? O que acontece? Tem tido uma pressão, minha gente, do mercado financeiro em Brasília em relação à descredibilidade que o mercado está de o governo conseguir atingir sua meta fiscal. Ou seja, o que o mercado fala é assim, olha, governo, sinceramente, vocês não vão conseguir arrecadar tudo que vocês precisam para gastar o tanto que vocês estão gastando. Nem este ano e nem no ano que vem. Então, assim, o mercado está cético de que o governo vai conseguir... Assim, o governo está gastando um monte, vide dados de julho. E não só isso, né? A gente vai acompanhando os programas que eles estão lançando, né? E que eles estão dispostos a gastar no ano que vem. E a arrecadação não está vindo, né? Então a conta não fecha. E se a conta não fecha, você assistiu minha aula 3 de mercado financeiro, você vai entender que isso é inflacionário, que isso é dólar para cima, inflação para cima e os juros do país não caem nesse tipo de cenário, se o Banco Central for independente. Então, o mercado começou a pressionar o governo para que ele tenha uma pauta de corte de custos. Porque assim, o governo ele tá sempre numa linha de arrecadar mais. Vamos taxar isso, vamos taxar aquilo, vamos taxar tal coisa, vamos taxar B, taxar C. Mas assim, o mercado tá pressionando o Brasil no seguinte sentido. Poxa, vocês vão revisar os custos? Não tem nenhum lugar que vocês podem olhar na conta de vocês que dá para gastar um pouco menos? E neste contexto entra a reforma administrativa. O que seria a reforma administrativa? Seria revisar o cargo público. Ou dos entrantes, ou a depender dos que já estão lá, tá? Então, assim, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele começou uma movimentação em prol da reforma administrativa para tentar saciar esse desejo do mercado de ver uma movimentação de Brasília disposta a cortar custos e não só buscar novas arrecadações, tá? Inclusive, ele fecha hoje uma agenda de discussão com alguns membros da Câmara lá para poderem viabilizar a discussão da reforma administrativa. O PT
partido do atual presidente Lula, se posiciona contra. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, ela vem a público, se posiciona, ela diz que isso não é pauta do governo, que a pauta do governo é taxar os super ricos e isso não é. Então, assim, que ela discorda dessa movimentação, que não é assim que funciona. Então, assim, o PT já se incomoda com essa movimentação do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas é uma movimentação que tem apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, do ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, e alguns outros membros importantes ali dispostos a fazer uma movimentação, talvez para inglês ver, mas fazer uma movimentação no sentido de buscar oportunidades em custos, em redução de custos, não só em arrecadação. Vamos ver como é que isso vai andar. De qualquer forma, o mercado aqui ainda sem resposta sobre a reforma ministerial, tá há semanas com o presidente Lula sem se posicionar, e ele viaja para a Índia na quinta-feira, então isso também desanima a bolsa por aqui. E, só um parênteses, ontem à noite foi votado na Câmara o caráter de urgência do programa Desenrola. E neste caso ele precisa então ser votado, aprovado, até o dia 9 de setembro. Então é bem provável que isso aconteça ainda esta semana. Programa esse que prevê renegociação de várias dívidas e também dentro do texto colocaram lá a questão do rotativo do cartão de crédito, que eles querem limitar uma taxa de 100%, hoje está em 400%. Então provavelmente a movimentação de Brasília essa semana tenha muito mais a ver com essa questão do Desenrola. O mercado aguarda ansioso aí a questão da reforma ministerial para as pautas econômicas andarem um pouco melhor no Congresso. E o mercado tem pressionado Brasília, como todo o Congresso / governo, no sentido de buscarem aí pautas que busquem redução de custos e não só arrecadação, porque para o mercado as contas do Brasil não fecharão para o nível de gastos do atual governo. Isso falando principalmente do ano que vem, que a meta fiscal do governo é o déficit zero. Ok? Então, de qualquer forma, a gente não teve nenhuma positividade aqui no Brasil que nos fizesse surfar alguma onda positiva ou contra a movimentação mundial, então a gente fecha também no negativo, seguindo a movimentação mundial. Quando a gente fala de dólar, minha gente, dólar positivo no mundo inteiro praticamente, ok? E aqui não foi diferente, a gente só surfou a mesma positividade do dólar no mundo todo, nos emergentes, na cesta DXY e por aí vai. Ok? Então tivemos um cenário basicamente de bolsas negativas no mundo, dólar positivo no mundo, e a gente não ficou diferente aqui, ok? Espero que tenham entendido. Se gostaram do conteúdo, considerem dar um like e comentem aqui também que eu gosto. E amanhã vou relembrar vocês, mas eu já tinha falado, amanhã não vai ter resumão, porque amanhã eu viajo. De novo, eu viajo da viagem. E eu faço um ano de casada, né, minha gente? Então me desculpe, mas amanhã não vai ter resumão. Vou comemorar. Então é isso. Então, o próximo vídeo de conteúdo aqui de mercados é a agenda da semana que vem. Beijo e um bom feriado pra todo mundo de antemão, já desejando pra vocês. Eu opero amanhã, viu, minha gente? Não acho que eu não opero, não. Vou operar, depois eu viajo. Até amanhã não. Até a agenda da semana que vem. Beijo pra vocês e bom feriado. Tchau.